Boa noite a todos, eu sou o professor Mário de Geografia aqui do CPV e vamos falar um pouquinho sobre a prova da FUVEST 2008 que vocês acabaram de fazer hoje à tarde. Bom, como de costume, a prova foi bem tradicional, com temas bem variados, acho que temas bem diversificados. Como de costume, falar um pouquinho de algumas questões da prova. Algumas questões da prova trataram de atualidades, como pelo menos na prova V, aquela questão que tratava sobre o trânsito de São Paulo, ou o privilégio ao transporte individual na capital paulista, e também uma questão que tinha um mapa-mundi em alguns países destacados sobre a censura na internet. Além disso, algumas questões que é tradicional na FUVEST, com alguns temas bem tradicionais, bem clássicos, conceituais de geografia, como uma questão que tinha um perfil que ia desde Roraima até o Maranhão, e nesse perfil apresentando o relevo e as principais formas de vegetação dessa região, e uma questão de clima do Brasil sobre as massas de ar, com características, consequências e atuação das massas de ar do Brasil. Além disso, algumas questões são sempre tradicionais da prova da FUVEST e de outros vestibulares. Tivemos uma questão sobre a imigração de paulistas, que devido aí a algumas fraquezas de São Paulo hoje, desemprego, problemas relacionados à crise, a saída de alguns paulistas retornando para suas cidades de origem, chamada de imigração de retorno, uma questão sobre a desconcentração industrial, ou seja, a diminuição do percentual de indústrias aqui da região sudeste, que ainda assim é maior, mas perdendo um pouco de indústrias para outras regiões do país, e uma questão também desse ano sobre meio ambiente, sobre o processo de diminuição do Mar de Aral. Bom, mas até aí a prova apresentou acho que vários temas interessantes, atualidades, conceitos, questões adicionais. Acho que uma crítica que eu poderia fazer à prova foi a questão de cartografia, que ela trouxe uma questão que geralmente hoje é muito pouco falada, praticamente hoje nem aparece mais em livros didáticos, que seriam os mapas usados no comecinho da expansão marítima, chamada de cartas portulanas. A FUVEST gostaria de fazer uma questão de cartografia, ela poderia colocar um tema mais atual. Então, acho que essa crítica eu faria à prova. E fora isso, as questões interdisciplinares eram muito mais geografia do que misturando matérias, como era a ideia inicial da FUVEST. Basicamente, as duas questões interdisciplinares da geografia eram de geografia física. Uma questão sobre vulcanismo e outra questão com um tema bem atual, que é sobre a energia, principalmente ligada à formação do petróleo. Bom, mas finalizando, foi uma prova muito boa, muito bem feita, com aquela crítica à cartografia, teve um grande predomínio de questões de geografia do Brasil, uma prova muito ilustrada com fotos, tabelas, mapas. Acho que a dificuldade foi média, tá? Algumas questões mais fáceis, algumas questões de média dificuldade, uma questão crítica, como eu já disse, e acho que se você fez aí entre 9 e 10 questões de um total de 12, já contando as questões interdisciplinares, você foi muito bem. Parabéns então e até a próxima.